Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Global. Eu sou o Matheus e hoje eu vim falar para vocês sobre LaTeX. E é um curso que eu tô até um pouco empolgado para falar, porque eu gosto muito de trabalhar com LaTeX, que é essa linguagem de escrita que ajuda a gente a escrever nossos trabalhos, fazer equações, inserir imagens, trabalhos da faculdade, do ensino médio, escrever artigos, escrever uma carta, escrever lista de compras, e tudo isso pode ser facilitado pelo LaTeX. Então, antes da gente começar a nossa aula introdutória sobre o que é o LaTeX, eu queria pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, dar um like aqui embaixo no vídeo e divulgar, compartilhar, comenta caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma sugestão também. E é isso, então bora lá. Então vamos lá. Inicialmente, a gente tem que entender o que é o LaTeX e para que ele foi feito, né? Ele foi feito com a intenção de de facilitar a impressão, padronizar as coisas um pouco para facilitar a impressão, né, na época, na década de 70. E depois ele vem com uma intenção um pouco mais voltada para a escrita científica, ajudar as pessoas a escreverem, montar um padrão, nas áreas das exatas você colocar equações, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com os outros editores de texto, como o Word, é um pouco mais complicado da gente inserir equações. E o LaTeX, ele simplifica isso tudo para a gente. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho do que o LaTeX pode fazer para a gente e, e conhecer, né? Pegar um gostinho disso para nos próximos vídeos a gente entender como isso funciona. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar como funciona, né, esse programa aqui. Desse lado esquerdo é onde eu vou escrever pro meu programa, né? No caso eu estou usando o Text Studio, o que eu quero que apareça no meu PDF, no meu documento. Então, só um detalhezinho do meu toque aqui. Então vamos lá. Primeiro, a primeira parte do meu documento em LaTeX é o meu preâmbulo, em que eu vou pré-definir como vai ser o meu texto, ou seja, a margem, que tipo de papel eu vou usar, se eu estou escrevendo um livro, se eu estou escrevendo uma carta, se eu estou escrevendo um artigo. Então, isso eu vou dizer antes de começar a escrever, para que durante o texto eu não precise me preocupar com isso. Então, não sei se quando vocês estão escrevendo trabalho, vocês já perceberam que uma hora um parágrafo começa aqui, outra hora o parágrafo começa aqui, e aí uma folha está alinhada aqui, outra aqui, e o texto fica todo esquisito. Então, aqui quando eu escrevo antes, aqui eu vou dar um zoom para vocês conseguirem ver melhor, mas quando eu coloco esse use package aqui, estou dizendo A4 paper, folha de A4, o topo da página 2 centímetros, à esquerda eu vou ter 2,5 centímetros, direita também, e embaixo eu acho que eu não configurei uma margem para base, mas a gente pode configurar também. Então eu vou mostrar isso como é que faz mais para frente no curso. Aqui eu estou dizendo a linguagem que eu vou usar e mais algum pacote que eu uso para inserir imagens, como essa que vocês estão vendo aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos agora para a escrita do texto, né? Porque a gente só colocando códigos assim, às vezes pode parecer que é muito complicado, mas é algo simples. E um detalhe que eu esqueci de falar, aqui na primeira linha, ó, eu já estou definindo o tamanho da minha fonte, aqui a folha, né, que eu estou usando, defini de novo, A4 paper, e o estilo de escrita que eu vou usar, né, estilo artigo. Meu documento vai ser esse estilo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é uma imagem que eu coloquei, né? O logo do Professor Global. Então, eu vou escolher
a partir dessa imagem aqui, o tamanho exato que eu quero que ela tenha, né? Eu já disse que eu quero que ela fique no centro da página, então não vou precisar ficar arrastando para um lado, para o outro, com o meu mouse, e às vezes fica um pouquinho fora. Ela já vai ficar alinhadinha para mim. Então eu disse aqui para o meu código, ó, que nesse espaço vai ter uma figura. A figura é esta aqui, ó, logo Professor Global, que está numa pasta ali junto com ela, que eu vou ensinar tudo certinho, como se coloca nos próximos vídeos. Isso aqui é só para dar um gostinho, né, para vocês do que é o LaTeX. Include Graphics, que é a minha figura, e pronto, eu dei o tamanho dela e ele escolheu ali. Se eu quiser diminuir, eu posso botar aqui, por exemplo, 20% do tamanho total ali da minha tela, né? Do espaço que eu tenho para escrever. E aí eu aperto um F5, ele compila e vai diminuir a minha imagem para o tamanho que eu escolhi. Ou eu posso botar aqui num total de 90% e ela vai ocupar um maior espaço na minha tela ali na minha folha. E assim a gente vai escolhendo, né? A gente vai vendo como melhor vai se adequar no nosso texto, escolhe como vai colocar a imagem. Então, eu já comecei falando de imagem antes de falar de texto em si. Mas aqui tá, a segunda parte é um texto. Vocês podem ver um texto corrido, em que ele está alinhadinho, não tem essas quebras esquisitas que alguns outros editores apresentam. E eu não precisei ficar alinhando ela. Tanto que se eu escrever, jogar isso aqui para o canto, dar um tab para chegar para o outro lado aqui e compilar, ele não vai fazer a mesma coisa aqui no meu PDF. O PDF vai continuar alinhado. Então eu não preciso me preocupar em alinhar o meu texto, que ele vai continuar bonitinho aqui. E isso é uma coisa que eu acho muito bacana do LaTeX. Mas pelo toque eu acabo deixando ele sempre alinhadinho. Então, deixa eu dar mais um enter. Ok? E aí, a gente vai vendo aqui no nosso texto alguns elementos que a gente usa na matemática. Por exemplo, esse símbolo aqui, ó, o delta, que está ali no delta Q. Esse texto aqui é um texto que a gente trabalha no Professor Global. É certo que vocês já devem ter assistido o vídeo do Maxwell Fotônica, né, a série de vídeos, que é muito interessante. E esse delta aqui, ele é um símbolo matemático, em que ele se chama delta, e para eu colocar ele no texto, eu simplesmente vou usar o barra delta dentro do ambiente matemático, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, ainda hoje, nesse vídeo. Então, vamos lá. A gente já viu o texto, já viu que ele fica alinhado, está vendo agora esses comandos matemáticos. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui uma fração, eu vou acrescentar uma fração aqui. Eu estou usando esse texto só como exemplo, né? Essa fração ela não se encaixa aqui. Mas, por exemplo, eu quero colocar uma fração no meio do meu texto, porque sim. Então, eu vou dizer barra frac. Para o LaTeX entender que eu quero uma fração. E aí eu vou escolher o número de cima como 1 e o de baixo como 2. Eu vou compilar o meu código e o meu código vai mostrar aqui a fração que eu quero. E qual outro... Não, eu sei que os outros editores de texto você consegue também inserir uma fração, mas às vezes não de um jeito simples como a gente está fazendo aqui. E eu posso inserir a fração assim, separado do meu texto, né? Mesmo que ela esteja na mesma linha do texto. Aqui, ó, tá na mesma linha. E ela ficar aqui embaixo, né? Ele até reduziu um espaço um pouquinho, mas ela continua separada do texto. Como eu também posso manter ela dentro do meu texto.
Então vocês estão vendo a diferença? Quando eu vou usar o modo matemático, que é simbolizado por esses cifrões aqui, e eu quero deixar ele junto do meu texto, eu uso um cifrãozinho só. Ou quando eu quero usar o modo matemático separado do meu texto, com um espaço específico para ele, eu vou usar 2 vezes o cifrão de cada lado. E tudo que tiver entre o cifrão vai ser a minha equação, né? O meu modo matemático. E aí eu vou incrementar um pouco essa equação aqui que está baixa. É uma fração de 1/2 de meio de mv ao quadrado, porque eu posso também fazer isso. Opa. Aqui, pronto. E aí, opa, esqueci do V. E vão lá, ele vai carregar e vai mostrar aqui pra gente meio de mv quadrado. Então vocês estão vendo ali, eu estou escrevendo uma equação que está ficando perfeitinha. Está ali um meio de m, um mv e o 2 em cima, simbolizando que o v está ao quadrado. E eu acho que isso aqui facilita muito para mim quando eu estou escrevendo os meus trabalhos, porque como a gente trabalha com física, com matemática, é muito bom você poder escrever uma equação no seu trabalho, sem precisar ficar recortando, botando como imagem ou coisas do tipo. Então vamos lá. Então esse aqui é o nosso texto que está bonitinho. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre equações. E depois a gente vai voltar para a parte de imagens para vocês verem como funciona, né? E inclusive, eu não sei se vocês perceberam que eu tenho aqui uma numeração nos meus capítulos, né? O capítulo texto, eu só disse para ele que eu quero uma seção com nome de texto. E ele fez isso para mim e numerou. E eu posso fazer um índice automaticamente, ele faz para mim o índice com essas seções nomeadas, né? Aqui, ó, equação, que é o 2, que está lá embaixo, cadê? Equações, e depois imagens, aqui, que também está numerado automaticamente. Então, são preocupações a menos quando eu estiver escrevendo meu trabalho. E eu adoro me preocupar pouco. Então vamos lá. Vamos dizer que eu esteja escrevendo um trabalho, o meu trabalho precise numerar as equações e eu precise depois referenciar essas equações em algum lugar. Então eu vou usar um ambiente matemático, como a gente já viu antes lá, com os dois que são usados com os dois cifrões, mas eu vou usar ele de uma forma diferente. Eu vou dizer para o meu programa barra begin equation. Então isso aqui é o meu ambiente matemático também. Só que aqui, ele, além de eu poder escrever a equação dentro desse ambiente, ele vai numerar a equação para mim. Então isso já vai me ajudar quando eu estiver escrevendo o meu texto, vai ficar um pouco mais bonito e eu não vou me preocupar em precisar numerar. Então ele vai ficar bonito automaticamente, o meu texto. Então, por exemplo, eu quero escrever Bhaskara, equação de Bhaskara. Então eu vou dizer que x é igual a, deixa eu lembrar, a frac, que é aquela fração. E aí a parte de cima, ela é b mais ou menos raiz de delta, e a parte de baixo é 2a. Então a parte de cima aqui é o num, onde está ali selecionado. Então eu vou botar aqui, ó, menos b, aí o mais ou menos é barra pm, mais ou menos raiz quadrada. E aí raiz quadrada é sqrt. E dentro dessas chaves eu vou colocar a minha raiz quadrada, que é
Vou botar aqui, ó, delta. Vou botar maiúsculo para ficar o triângulo. Ok? Então vou compilar para a gente ver como é que está ficando a nossa equação aqui. Vocês estão vendo? O que eu escrevi em cima já apareceu. E o que estava embaixo, ali o DEM, ainda está aqui como DEM. Então, a gente vai agora modificar o DEM para colocar ali o denominador. Então, é 2 vezes A. E agora, depois de compilarmos, isso aqui vai mostrar 2 vezes A. E aí eu não quero deixar esse asterisco aqui. Eu tenho um comando que é o c.dot, que é um ponto no centro ali, um ponto central. E ele vai botar aquele pontinho de multiplicação pra gente. E vai ficar bonito. E aí pronto. Essa aqui é a nossa equação de Bhaskara. Mas a equação de Bhaskara aqui já está até numerada. Como eu disse, eu não me preocupei em numerar. E agora eu quero colocar essa equação com o respectivo valor do delta. Então vou fazer isso de uma maneira também muito simples. Vamos lá. O delta, ele é B aí ao quadrado, chapeuzinho quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 4. E aí eu vou compilar. E vocês veem aqui os detalhes em que eu não... Vou dar um zoom, né? Que é melhor do que eu botar a lupa. Eu não precisei dizer para o meu programa que ele tinha que aumentar aqui a raiz quadrada. Ele já fez automaticamente e ficou certinho. Eu não precisei dizer que essa linhazinha aqui tinha que aumentar. Ela fez certinho. Então eu não desenho, eu só uso esses comandos tex, que são da linguagem LaTeX, né? Para me dizer o que eu quero, para fazer o que eu estou dizendo para ele fazer. Então isso tudo acaba facilitando muito quando a gente está escrevendo algum texto científico, né? Principalmente na área das exatas. E aqui embaixo, vou dar um Ctrl C nesse último parágrafo aqui, para a gente poder ver como fica o negócio. Eu disse para vocês que eu posso referenciar essas duas equações, mas para eu referenciá-las, eu tenho que dizer qual o nome delas. E aí, por exemplo, eu vou chamar essa primeira aqui, ó, label, eu estou dizendo para o programa que eu vou dar um nome para essa equação. Eu vou dizer que ela é equação 1 e a de baixo vai ser a equação 2. E equação 2. Elas têm que ter nomes diferentes, senão ele não vai saber diferenciar qual é qual. E eu venho aqui no meu texto e eu quero referenciar a equação 2 aqui. Então vou botar /ref de referenciar equação 2. E aqui mais embaixo, do lado desse fóton, eu vou botar /ref eq1 e compilar. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ele vai carregar. Tem mais uma imagem aqui para a gente explorar. Então vamos lá. O modelo teórico proposto, modelos teóricos propondo o espalhamento. Aí a referência, vocês estão vendo aqui, ó, ref 2. Então, equação 2, como eu disse. E aqui embaixo, do lado de fóton, 1. Vocês pegaram esse detalhezinho aí que a gente consegue fazer de um jeito muito simples? E se eu inverter elas de posição, a gente pode fazer aqui, ó.
Eu vou me empolgando e eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande. Mas tá bom. Vocês gostam também. Eu inverti as duas e aí vai inverter também a numeração das equações. Vem aqui embaixo e agora espalhamento 1 e fóton 1. E aqui em cima elas foram invertidas. Isso facilitou muito o trabalho, né? Então, se eu estou escrevendo um texto e em algum texto de 200 páginas, em algum momento uma equação saiu, eu não vou precisar manualmente mudar cada equação. Eu vou poder vou simplesmente tirar aquela equação e todas as outras já vão se ajustar para o meu texto ficar certinho. E por fim, a gente está vendo aqui essa imagem em que eu também posso referenciar ela, né? Essa aqui é a nossa imagem. Vocês já viram lá em cima como funcionam para eu escolher um tamanho. E eu quero botar aqui embaixo uma descrição do que é a imagem que eu pus ali em cima. Então vocês vão ver que aqui embaixo a imagem vai ser o nome, ó, figura 1, ele já colocou que a figura é a número 1, logo do site Professor Global. E é basicamente o que a gente tem aqui. E se eu quiser referenciar, eu venho aqui no texto e digito /ref. E o nome dela é aqui, ó, FIG-AR. Então, FIG-AR. Se eu compilar, ele vai colocar, tá bem aqui no finalzinho, 1, que é a figura 1. Então, a gente consegue trabalhar um pouquinho isso. E a gente pode, depois, ir mudando o nosso preâmbulo para que o texto fique mais do jeito que a gente gosta. Se a gente quer uma letra diferente, um Arial, ao invés de usar a letra Times, a gente também pode fazer isso. E dá para fazer muita coisa com LaTeX. E então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.